Primeiramente, agradecer. Acho que é uma honra muito grande participar desse evento, né? O CISEB eu tenho acompanhado há um tempo e assim sempre há esse desejo de conversa, de diálogo, de fortalecimento do campo das bibliotecas públicas de São Paulo, do Estado. Como a Sueli comentou, eu atuo numa biblioteca de museu, na Pinacoteca, e a gente sempre tenta essa aproximação com o CISEB para não nos esquecermos que nós somos uma biblioteca pública também, né? Eu vou falar um pouquinho disso. Bom, então, quando eu entrei na Pinacoteca em 2008, essa foi uma das primeiras questões. Nós somos uma biblioteca especializada ou somos uma biblioteca pública? Porque a gente vem à mente aquelas definições, né? O que é uma biblioteca pública? Ela tem que atender ao munícipe, aos cidadãos do Estado, e etc. A especializada, ela tem o foco num determinado assunto. E, nesse momento que a biblioteca especializada ela se aproxima também da biblioteca universitária, né, das bibliotecas de pesquisa, biblioteca acadêmica. Enfim, a gente pode pensar em uma série de nomenclaturas, né? A gente tem essa necessidade, essa tendência de colocar tudo numa caixinha, porque a gente se sente mais confortável assim. Mas, na verdade, as bibliotecas, não só da Pinacoteca, né, eu vou falar mais no geral, as bibliotecas dos equipamentos culturais do Estado, elas são bibliotecas públicas especializadas. Mas a gente não tem muito essa noção, né, principalmente dentro da própria instituição. A gente conhece algumas bibliotecas de arte, por exemplo, que não são do Estado, mas que têm claramente o desejo de serem bibliotecas para atender público interno. Então, você tem que agendar, você tem que explicar por que você quer aquele espaço, né? Só que as bibliotecas que pertencem aos equipamentos do Estado, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Inclusive, em alguns seminários, nós até conversamos isso, né, no Conselho Curatorial. Como trazer essas bibliotecas públicas especializadas, né, para dentro do sistema? Como que a gente pode ter essa voz, né? Porque imagine se as bibliotecas que têm a vocação de ter portas abertas o tempo todo, já têm todos esses desafios, e os nossos também são os mesmos, mas estando dentro de uma outra instituição, né, às vezes há uma sobreposição de prioridades, e a gente acaba ficando ali, a biblioteca especializada, um pouco, eu não diria em segundo plano, mas, enfim, não é a prioridade, né, daquela instituição. Eu queria comentar que ontem a Bel falou da biblioteca universitária, né, de uma experiência linda de apropriação, que também são bibliotecas públicas, né? Biblioteca pública universitária, na verdade. Só que a gente não sabe disso, né? Você tem que ter a coragem. Achei muito lindo o que ela falou. E o mesmo eu sinto em relação a essas bibliotecas públicas especializadas, né? Essa apropriação ela não é fácil, né? Vem até de uma formação cidadã, de você entender que aquilo é para você também. As pessoas não sabem muitas vezes. É tão assim distante do dia a dia que, enfim, há que se romper essas barreiras, né? Eu vou citar algumas bibliotecas, alguns equipamentos culturais do Estado que têm biblioteca. Me perdoem se tiver alguém de algum lugar que eu não citar. A rede de museus Casas Literários, Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, o Museu da Imigração, Museu do Futebol, a Pinacoteca, Museu Afro, Museu da Casa Brasileira, são alguns exemplos. Alguém aqui, levanta a mão, quem já visitou alguma biblioteca desses museus? Ah, gente, puxa, me surpreendeu, que bom. E quantas pessoas já visitaram o museu e não visitaram a biblioteca? Está equilibrado. Que bom, porque essa invisibilidade dessas bibliotecas é um dos desafios que a gente tem. Porque sempre assim, nem sempre as pessoas que visitam o museu elas sabem que existe a biblioteca ou não é o público que vai visitar a biblioteca, né? E aqui eu abro um parênteses também para falar dos arquivos de museu, que também são, né, assim, lembrando da professora Joana, que falava das três irmãs, né, da museologia, arquivologia e biblioteconomia, que elas vivem brigando, mas, enfim, no fundo, a gente a gente está junto, né, querendo ou não. Mas os arquivos também, né? Pense numa exposição de um museu, ele é um evento efêmero, ela começa e termina. E o que vai ficar para contar essa história da exposição?
A exposição que está aqui, né, que foi aberta com os ilustradores, você vai tirar uma foto, vai ter um folder, uma nota no jornal, mas a exposição acaba e os documentos do arquivo dos equipamentos que vão contar essa história. Sem esses documentos não vai haver história. E a biblioteca contextualiza tudo isso, né? Ela amplia esse leque para que você possa continuar essa experiência que começou lá na exposição, né? Então tem essa importância, assim, tanto a biblioteca quanto o arquivo dos equipamentos, né? Elas têm que conversar. Estamos falando da mesma coisa. Os museus têm assim uma missão muito parecida com as nossas bibliotecas e arquivos. Agora, o que tem sido falado muito aqui, que é um desafio, a gente ainda trabalha com esse paradigma de acervo, né? Principalmente, como eu estou falando, das bibliotecas dos equipamentos. Porque, queira ou não, às vezes há essa intenção de... Assim, a vocação inicial dessas bibliotecas foi realmente atender o público interno, né? A maior parte, pelo menos as que eu conheço, que eu posso falar, a curadoria precisa de uma obra. Então, esse acervo era para um uso para atender a atividade fim dos museus, que é realizar exposições e cuidar do seu acervo. Então, esse paradigma, que assim, na ciência da informação a gente chama de paradigma físico, na arquivologia o paradigma custodial, enfim, tem vários teóricos falando a respeito, mas a gente está falando de acervo físico. E isso é uma coisa que assim, a gente já viu que não está dando certo, né? Eu acho que em todas as falas até agora a gente está percebendo que as pessoas é que são mais importantes, que realmente não é interesse a gente ter lá uma biblioteca linda, né? Com acervo maravilhoso e que as pessoas não usam ou que é muito pouco explorado. Então, esse não é o desejo, né? A gente sabe que a origem desses, tanto do museu quanto da biblioteca, ela está no colecionismo. Mas isso é algo a ser superado, né? Senão a gente não vai... Enfim, como o próprio Gonzalo acabou de falar, né? Bibliotecas são mais que livros, e a gente acredita nisso. Tem que mudar, né? O Pierre falou isso ontem também. Eu acho que o acervo não pode mais ser o propulsor das ações das bibliotecas. Mas acho que o grande desafio para essas bibliotecas públicas especializadas, né, que eu vou começar a chamar assim, para a gente lembrar dessa vocação pública, a gente tem que pensar de ser um espaço mais aberto, a gente tem que ter essa preocupação de atender tanto o público altamente especializado, quanto também o público leigo, público infantil também. Senão, essas bibliotecas vão ficar encasteladas, isoladas, né? E daí a gente não pode ficar surpreso quanto muitas pessoas que visitam o museu elas nem sabem que a biblioteca existe. Agora, também, aí não me mandei embora, mas é fato que é um pouco desigual, às vezes, as ações de planejamento, né? A gente tem uma exposição lá onde você tem 200 mil visitantes e, na biblioteca, você teve 20. Então, esse diálogo interno, esse equilíbrio, né, às vezes não é tão fácil de se obter. Eu nem estou falando por uma questão financeira, é uma questão cultural mesmo, é de entender, às vezes, a biblioteca como esse lugar muito físico, né? Então, um depósito mesmo. Infelizmente, essa palavra é ruim, mas isso é real, né? Não tem como a gente negar. Então, acho que um dos desafios é a questão do público, a gente tentar pensar numa integração com o público do museu, mas também com o público das outras bibliotecas, né? Eu acho que se a gente pensar naquela questão do usuário ao longo da vida, né? Pensa um usuário que o pai ou a mãe levou para um bebê ler no ninho, por exemplo. Daqui a 15 anos esse cara vai estar no momento que ele vai se interessar por uma biblioteca pública especializada, né? Então acho que é isso, acho que é um caminho assim, eu acho que tem que estar muito interrelacionada a essas atuações. E falar um pouco da capacitação do CISEB, que eu acho que sempre é fundamental, né? Tem mais espaço, eu acho que já aprendemos a fazer projetos, já aprendemos a desenvolver programas, e acho que uma coisa que o Gonzalo falou também, que eu tinha pensado de falar, é a questão política também, né? A gente precisa aprender, talvez uma formação na universidade, a gente ter essa ampliação, porque nós não temos, a gente vai, assim, as pessoas que vão atuar em órgãos públicos, elas acabam se apropriando, você tem que entender o que é isso, né? Mas acho que talvez alguma disciplina de administração pública, algo do gênero, eu acho que seria muito interessante, né, que a gente conseguisse ter essa formação.
E falando um pouco das redes, né, o Pierre também falou, eu gostei da sua fala, Pierre. O conceito de redes ele é muito antigo, né? Se a gente for pensar, o cristianismo ele foi um evento que começou com as redes, era o boca a boca, né? Um fala para o outro. Ah, Pedro, vamos lá. O Pedro estava pescando, alguém vai lá e chama, Pedro, vamos ali assistir uma palestra, sabe? E a rede foi se fortalecendo. As redes de bibliotecas nos Estados Unidos, também no começo do século XX, não tinha tecnologia, não tinha internet. Hoje a gente associou muito a isso, né? Mas a gente tem que entender que somos nós, né? A rede somos nós. E eu gostaria muito assim de que houvesse uma aproximação maior com o CISEB. Por exemplo, e eu sei que isso vem acontecendo, mas a questão do CISEM, né? O CISEM é irmão, podemos falar que é um irmão do CISEB, que é o sistema de museus do Estado, onde os museus, então, respondem, né? Nós pertencemos ao CISEM, nós temos uma ligação muito estreita com o CISEM, assim, em todo o processo de gestão, de prestação de contas, de planejamento e etc. Mas existe, por exemplo, no próprio contrato da Pinacoteca, tem lá em linhas pequenas, que a gente tem que se aproximar do CISEB e participar sempre que possível, porque é isso que vai fortalecer, né? O CISEM tem um grupo de trabalho das bibliotecas dos equipamentos, é um grupo que foi formado há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Ele não tem estado muito ativo, infelizmente, devido, enfim, a tudo que a gente já sabe. O CISEM tem uma equipe pequena, então a gente até pensou em alguns projetos, né? O bibliotecário que trabalha comigo ele participou bastante. Mas, enfim, é um grupo de trabalho para a gente tentar minimamente conhecer a outra biblioteca. Por exemplo, a biblioteca do Museu de Arte Sacra, que você atravessa a rua, ela tem uma biblioteca, tem um bibliotecário. Mas, por a gente estar sempre dentro de um equipamento e essa invisibilidade ser constante, eu não sei se é uma tendência mesmo de isolamento. Eu vejo que eu tenho uma inveja assim de ver essas ações todas, né? Porque você vê que o desejo de conversa, de fazer coisas juntos, é muito forte. A gente tem essa dificuldade, né? Não estou criticando o CISEM, eu acho que foi muito importante esse grupo, né? A gente precisa retomar. Mas, como são bibliotecas muito pequenas, dentro de uma instituição, às vezes, que tem muito mais visibilidade, a gente tem essa dificuldade de conseguir articular, né? Então, eu queria, enfim, parabenizar também pela governança, né, pelo programa de governança do CISEB, que eu acho que também vai ser uma oportunidade dessas bibliotecas de equipamentos conseguirem participar mais, né? A gente tem essa tendência a ficar lá mesmo esperando o usuário chegar, porque a gente não se entende ainda como biblioteca pública. Isso é uma visão bem pessoal, tá? Desculpem se alguém não concordar, mas eu acho que esse é o grande desafio, a gente se entender como biblioteca pública e não ficar isolado. Era isso que eu tinha para compartilhar um pouco com vocês. Depois a gente vai para as perguntas. Muito obrigada. Viu?